Boa tarde, todos são bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Estamos meditando, refletindo na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, especificamente na carta às 7 igrejas da Ásia, e hoje estaremos meditando na segunda igreja, né, que é a igreja de Esmirna. Mas antes de iniciar, vamos ter uma palavra de oração, amém? Louvamos o teu nome, Senhor, damos-te graças por este tempo na tua presença. Rogamos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, que inspirou a tua palavra, possa estar falando aos nossos corações, Pai. Venha nos abençoar, abre o nosso entendimento e que os nossos corações possam estar a 100% abertos para receber a tua palavra, a tua revelação. No santo nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Ok. Tivemos na semana passada um problema com o som e eu tive que, portanto, cancelar a live, né? Tive que retirar da nossa página. Portanto, eu decidi fazer essa gravação, né? Com a mesma mensagem que partilhamos no domingo, ok? Para que a gente não perca a sequência, né? Não podia deixar de editar, de partilhar essa segunda carta. Portanto, a igreja em Esmirna estava na Ásia Menor, né? Como todas as outras igrejas, o que representa nos dias atuais o país, né? A Turquia. E qual o significado do nome Esmirna? Significa amargura. E eu coloquei ali uma outra informação, porto perfumado. Por quê? A cidade de Esmirna era uma cidade litorânea e tinha um porto muito, muito movimentado. E eles principalmente vendiam, né, faziam comércio de uma substância, de uma planta muito, muito comercializada naqueles dias, que era a mirra, né? A mirra. E, portanto, o porto de Esmirna acabou por ter esse nome de Porto Perfumado, porque dali saía a mirra para todo o mundo da época, né? E temos ali uma relação entre o porto perfumado e igreja perseguida, mas afinal, que relação é essa? É que para a mirra ser extraída daquela árvore, a árvore precisava ser pressada, precisava passar por um processo de esmagamento. E aí sim eles conseguiam extrair daquela árvore a mirra, que era na realidade um unguento, né, muito usado na preparação dos corpos, né, dos mortos, para o sepultamento. Era algo muito comum naquela época. E aí nós temos então a relação entre porto perfumado e igreja perseguida, né? Da onde era tirado a mirra nesse processo de esmagamento. E nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E aqui já podemos ter uma primeira lição nesse estudo, né, dessa carta. É que da mesma maneira ocorre com as nossas vidas. O Deus soberano, o Deus que nos criou, que nos ama, né, que cuida de nós, muitas vezes Ele nos permite passar por períodos de aflição e de amargura, mas nesse processo Ele retira o que há de melhor em nós, né? Ele retira o que há de melhor em nós. E nesse processo, né, o nome de Deus pode ser glorificado, mesmo através de períodos difíceis, de períodos de amargura e de aflição. Então já fica aqui uma pequena lição. Pense nisso. Se você tem passado por momentos difíceis na sua vida, de perseguição, de tribulação, de angústia, de coisas para as quais você não encontra resposta, saiba que o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano,
de certeza está trabalhando na sua vida, no seu caráter, na minha vida também, nas nossas vidas. Amém? Eu gostaria agora que lêssemos o texto da palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva, Deus, né, Jesus dizendo a João, porque João, o apóstolo João, foi usado por Deus para escrever o livro de Apocalipse, também chamado Revelação, né? Então, João, ele foi levado preso para a ilha de Patmos, e ali na ilha de Patmos, né? Agora mencionando também a questão da perseguição e a questão da mirra, né? A vida do apóstolo João foi como mirra, né? Foi como a mirra. Ele, para receber toda essa revelação de Deus, ele estava num lugar, estava prisioneiro, mas ali Deus usou a sua vida poderosamente, se revelou a ele. Então, Jesus fala a João e diz: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Escreva o quê? Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Que texto maravilhoso, que texto lindo, não é mesmo? E como aconteceu nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse ali na Ásia, Jesus, a cada uma delas, Jesus se apresenta de uma maneira peculiar, de uma maneira especial, de uma maneira diferente. Ele se revela a cada uma daquelas igrejas, revela algo de si mesmo, do seu caráter e o seu relacionamento com aquela igreja. Então vamos ver aqui hoje de que maneira Jesus se apresenta, né? Já lemos ali no texto, mas vamos focar nisso. Como Jesus se apresenta? Ele diz: escreva, João, escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então nós vemos aqui Jesus se revelando àquela igreja como o primeiro e o último. O que isso significa? Eu fiquei por alguns instantes olhando essa palavra, olhando novamente e orando e pedindo a Deus que se revelasse, né, que falasse ao meu coração. E o que eu percebi dessa expressão de Jesus é que ele quer nos dizer que ele é tudo em cada um dos processos da nossa vida, em cada uma das etapas da nossa vida, ele está presente. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele está conosco no vale e ele também está conosco lá na montanha. Então, se você está passando por alguma dificuldade, alguma aflição, algum problema muito difícil, creia que Jesus está presente. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele está em todo o percurso, em todo o processo, em cada uma das etapas. E ele também diz que morreu e tornou a viver, ou seja, ele teve vitória sobre a morte, né? Ele morreu, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E Jesus, quando nos chamou para segui-lo, ele não nos enganou. Ele disse: no mundo tereis aflição, tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, se Jesus venceu o mundo, venceu as dificuldades, eu e você também podemos vencer, né? Ele venceu a morte, ele morreu, mas ele tornou a viver. Ele está vivo,
né? Habita no coração de cada pessoa que o tem recebido como Senhor e Salvador. Cada pessoa que com seus lábios tem confessado que Ele é Senhor e tem convidado a Ele para entrar no seu coração, né? É assim que a palavra de Deus nos ensina, nós precisamos tomar posse disso, precisamos tomar posse disso. Glória a Deus. Então Jesus se apresenta dessa maneira, o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. E na sequência da carta, Jesus diz assim no versículo 9, ele diz: conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. É tão importante para nós termos consciência de que Jesus conhece. Ele conhece porque Ele é Deus, Ele é soberano, né? Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, né? Esses são uns dos atributos, né, de Jesus. Existem muitos, vários outros, né? Mas aqui ele está dizendo, eu conheço, ou seja, eu sei, eu tenho conhecimento, né? Eu estou presente, porque ele é o primeiro e ele é o último. Então ele estava dizendo, mandando esse recado para a igreja em Esmirna, que ele conhecia as aflições e também a pobreza. Eu mencionei no princípio que a cidade era uma cidade próspera, né? Tinha um porto muito movimentado, com um extenso volume de comércio, né? Com a da mirra, mas a realidade é que os cristãos ali naquela cidade eram pobres por causa da perseguição. Muitos eram despedidos, a muitos não era dada oportunidade de trabalho, aqueles que tinham trabalho não tinham os benefícios, os mesmos benefícios que as outras pessoas por serem cristãos, né? Então era um contexto de perseguição. Mas Jesus olha para aquela igreja e Jesus disse, olha, eu conheço as aflições, eu conheço a pobreza, que era uma pobreza material, mas o olhar de Jesus estava voltado para um outro aspecto da vida daqueles cristãos. E Jesus então diz, mas você é rico, né? Olha só, uma coisa parece que algo antagônico, né? Diferente, uma coisa em oposição à outra. Mas isso nos faz lembrar aquele texto lá em 1 Samuel 16, versículo 7, quando Deus ordena Samuel para ir à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé. E então Samuel, quando é apresentado o primeiro filho, né, de Jessé, Samuel logo se entusiasma e pensa, esse, é alto, é de boa aparência, é bonito, vai ser um excelente rei, para substituir Saul, né, que Deus já havia rejeitado. Mas quando Samuel toma a iniciativa de ungir aquele filho de Jessé, Deus diz, não é ele, não é ele. E Deus então fala ao coração de Samuel e diz uma palavra muitíssimo importante para nós. Hoje, em todo o nosso percurso da nossa vida cristã, Deus diz, olha, o homem vê o coração, mas Deus vê, aliás, o homem vê o exterior, peço desculpas, o homem vê o exterior, mas Deus olha o coração. Né? Deus olha para o nosso interior, né? Essa foi a palavra que Deus falou a Samuel e nós podemos nos agarrar nessa palavra hoje, tomar posse dela e entender que embora a visão que nós tenhamos de nós mesmos, né, em determinadas alturas achamos que não temos muitas capacidades, que não podemos pensar em avançar nesse sentido e querer realizar isso ou aquilo porque achamos que não temos capacidade, né? E
há aquelas situações quando estamos rodeados de pessoas que não reconhecem o nosso valor, né? Que não acreditam em nós e uma série de outras situações. Mas temos que nos lembrar desta palavra lá em Samuel, né, 16, e entendemos que Deus olha para o nosso coração e Ele nos vê a cada um de nós com olhos diferentes das pessoas ao nosso redor e com olhos diferentes de nós mesmos, né? Então, há também aquela situação quando o apóstolo Paulo, né, pede a Deus para livrá-lo daquele espinho na carne. Deus diz, olha, eu não vou, você vai continuar com esse espinho, mas a minha graça te basta, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo começou a se alegrar com a fraqueza dele, porque na fraqueza dele, Deus olhava para aquela fraqueza, mas via força, né? Estendia sua graça e tornava aquela fraqueza algo forte, né? Eficaz e poderoso na vida do apóstolo Paulo. E a mesma coisa Deus nesses dias faz com cada um de nós, né? Ele é poderoso para transformar a pobreza em riqueza, né? Transformar a nossa fraqueza em pontos fortes, né? De compromisso com Deus e da onde Deus pode tirar louvor para a sua glória. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, né? E ele diz também, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então vejam bem, naqueles dias já havia o quê? Já havia aquelas situações de engano, né? De aparência, pessoas que estavam ali no meio e a perseguição, se calhar a maior perseguição que aqueles cristãos passavam não vinha de fora, vinha de dentro, né? Daqueles que se diziam judeus e que deveriam apoiar aqueles cristãos, aqueles que estavam iniciando a sua caminhada, né? Na presença de Deus, e eles não estavam a fazer isso. Antes eles estavam sendo usados por Satanás, porque, né, Jesus diz a João e diz, são sinagoga de Satanás. Deveria ser lugar de adoração, sinagoga, lugar de estudar o Velho Testamento, né? A palavra de Deus, mas era sinagoga de Satanás. É um alerta para nós hoje, né? Mesmo dentro da igreja, existem tantas coisas que não provêm de Deus. Muitos enganos, né? Muitos enganos. Muitas coisas que não glorificam o nome do nosso Deus. Então, temos que estar atentos, né? Alertas para isso. Mas, de seguida, né? Jesus continua a falar nesta carta e ele agora dá uma palavra de alerta, né? Também de encorajamento para aquela igreja. Ele diz, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Está no versículo 10. Então, essa carta é uma carta de alerta para aquela igreja, dizendo, porque foi conhecida, era uma igreja perseguida, mas Jesus diz, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Ele diz também, olha, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição por 10 dias. 10 dias, eu quero aqui abrir um parêntese para focar nessa aflição, né? Nessa perseguição, nesse sofrimento que duraria 10 dias. Né? Paulo escrevendo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, 9, ele diz assim, para nós entendermos que Deus é soberano e que Ele tem um limite para o sofrimento que Ele nos permite passar. Tudo é com a permissão dEle. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus não saiba. Então, em 2 Coríntios 4, 8 e 9, Paulo escrevendo, ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não
mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então nós vemos o mais, porém. O que isso significa? Que Deus deixa sair daqui até aqui. Aqui ele diz, basta, aqui é o limite, daqui não passa, né? Daqui não passa. Então nós entendemos que Deus ele está no controle de todas as coisas. Quando ele fala a essa igreja e diz, vocês padecerão por um período de 10 dias. Deus é soberano. Glória a Deus por isso. Apegue-se nessa palavra, creia nela, firme-se nela, no nome de Jesus. Dando continuidade, aqui nós temos, como em todas as outras cartas, também uma palavra de advertência, né? Depois de falar essas palavras, dizer que eles não deveriam ter medo do sofrimento que eles teriam que enfrentar, ele dá uma palavra de advertência, né, Jesus? Ele diz, ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte não significa apenas ser fiel durante todo o período da sua vida, mas significa também seja fiel, mesmo que você tenha que pagar com a própria vida o preço desta fidelidade. É isso, né? E acompanhado com essa advertência, ele também diz, e eu lhe darei a coroa da vida. Ora, quem oferece, quem garante, quem realmente diz que vai dar essa coroa da vida é aquele que é o detentor da vida. Aquele que morreu, mas que tornou a viver. Ou seja, ele é a ressurreição e a vida. Ele é a própria vida e, portanto, ele é o único que pode nos dar a coroa da vida. A coroa da vida. Nesses dias agora que o Reino Unido, né, e não só o Reino Unido, mas principalmente o Reino Unido, está em luto pela morte da Rainha Elizabeth II, nós temos visto muitas imagens, né, não só do caixão dela sendo levado daqui para ali, para vários pontos, né, para ser homenageada, para ser honrada no final da sua vida. Nós vemos também as imagens da coroa, né? Porque por cima do caixão, acompanhando o caixão, alguma coisa assim, várias vezes eu vi isso, a coroa, né? E aí nós abrimos a palavra de Deus no livro de Apocalipse, exatamente nesse texto, e vemos que Deus nos dá uma advertência, ser fiel até a morte. Ele diz, e eu lhe darei a coroa da vida. Então a coroa é que nós vemos, né? A coroa da Rainha Elizabeth, coroa com diamante, com pedras preciosas, muito linda, muito rica, uma coisa muito preciosa. Mas vamos imaginar que a coroa que Jesus tem para cada um de nós, para aquele que é fiel, de certeza será uma coroa ainda muito mais bonita, muito mais rica, muito mais preciosa, né? Seremos coroados com a própria vida, a vida eterna na presença do Senhor. Glória a Deus por isso. E como em todas as outras cartas, nós vemos também uma palavra de uma palavra de recompensa, né? Uma palavra de recompensa. Mas eu gostaria de voltar aqui, eu peço desculpa, mas eu gostaria de voltar aqui para partilhar uma coisa muito importante. Quando ele fala do sofrimento que aquela igreja iria passar por 10 dias, eu gostaria de mencionar o mártir desta igreja, que foi Policarpo. Policarpo era o bispo, era o pastor daquela igreja, da igreja de Esmirna, e a história secular diz que ele foi condenado à fogueira. Ele foi condenado à fogueira porque ele se recusou a dizer, a declarar que César era Senhor. Policarpo era um cristão verdadeiro, um cristão fiel. E ele disse, não, César não é Senhor, Jesus Cristo é Senhor. E o procônsul, né, que tinha até uma certa admiração por ele, insistiu e tentou convencê-lo de confessar César como Senhor. E Policarpo disse as seguintes palavras, ele disse assim, olha,
não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. Então Policarpo ele estava firme na sua posição e o procônsul disse: olha, você vai para a fogueira então. E ele disse: olha, o fogo que me queimar vai ser um fogo temporário, ele vai se extinguir, mas o fogo eterno do inferno preparado para aqueles que não são fiéis a Deus, este será um fogo inextinguível. Mais ou menos isso. Estas foram mais ou menos as palavras de Policarpo. E ele foi lançado à fogueira, né? Ele foi lançado à fogueira e sabe o que aconteceu? As chamas criaram, o fogo formou um círculo em torno de Policarpo e o corpo dele não se queimava. Então, passado algum tempo, viram que de fato o corpo dele não queimava. Então ordenaram que um soldado viesse com uma espada e o esfaqueasse. Ele foi então esfaqueado e o sangue dele, ao jorrar, extinguiu as chamas. Extinguiu as chamas. Que milagre. Foi isso que aconteceu com Policarpo. Então ele foi alguém que foi fiel até a morte, de certeza. Ele está aguardando a sua coroa, né? A coroa da vida. E Deus deseja também uma coroa para mim, uma coroa para você. Ele deseja nos coroar e para isso ele pede de nós essa coisa muito preciosa que é fidelidade. Amém? Advertência, agora vamos ver rapidamente para nós, advertência não, recompensa, né? Que também aparece em cada uma das cartas. Qual é a recompensa que Deus tem para nós? Ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há muita gente que tem ouvidos, mas que não estão ouvindo o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então é hora dos nossos ouvidos espirituais serem destapados, né? Abertos para ouvirmos a palavra de Deus. Ele diz: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O que é a segunda morte? A primeira morte é a separação do corpo da parte imaterial, que é a alma e o espírito. Né? A separação, a primeira morte. E essa morte todos vão passar por ela. Todos, né? Todos. Não existe distinção entre raça, poder social, cor de pele, cultura, nada. Todos passarão pela primeira morte. Mas a segunda morte, essa é a morte eterna. É a separação eterna do nosso Deus, do nosso Criador. E Deus, quando enviou Jesus para morrer por nós, está lá em João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse não perecer aí significa o quê? Não passar pela segunda morte, mas pelo contrário, ter a vida eterna. Então a promessa, a recompensa que Deus nos dá, aqueles que vencem, né? Que vencem, que são fiéis, ele diz: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Vai passar pela primeira. Policarpo passou pela primeira morte. Sofreu, foi um mártir, nos deixou um elevadíssimo exemplo de fidelidade. Mas de certeza a segunda morte não, né? De certeza que a segunda morte não, porque ele foi fiel. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: é tempo de nos voltarmos totalmente para Deus e vermos e reconhecermos Jesus como o primeiro e o último, né? O primeiro e o último, aquele que está presente em todos os processos da nossa vida, e deixarmos de desejar um evangelho água com açúcar, né? Um evangelho só de bênção, né? Só de bênção. Eu só quero que Deus me abençoe.
Mas, meus amados, meus queridos, Deus ama você. Deus ama a mim. Deus ama cada um de nós. Ele quer nos abençoar. Mas Ele também pede uma coisa de cada um de nós: fidelidade. Essa fidelidade para cada um de nós vai ter um preço diferente, numa circunstância diferente das nossas vidas. Mas receba essa palavra no seu coração, né? Tenha essa fidelidade, esse compromisso com Ele, receba isso com alegria no seu coração. Pense nisso, nessa fidelidade, reflita o que significa essa fidelidade na vida que você está vivendo nesses dias, né? E se necessário for, mude de rota, né? Mude de rota. Tome uma decisão de mudança, né? De buscar verdadeiramente o Senhor, né? A porta da graça está aberta. Eu sempre gosto de falar isso, porque é isso que eu creio no meu coração. É isso que Deus tem colocado dentro de mim e tem me desafiado, é continuar falando. A porta da graça está aberta. É tempo para nós tomarmos uma posição, sermos fiéis a Deus, reconhecermos Jesus, adorarmos Ele, o seu nome, a sua presença, buscarmos viver diante dEle e para sermos usados por Ele neste período que passamos por aqui. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Portanto, no domingo estaremos refletindo sobre a terceira carta, né, às igrejas, que será a carta à igreja de Pérgamo. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.